Iniciaremos nosso terceiro vídeo agora desenvolvendo a nosfera em torno da grande nação abrâmica que depois se desenvolverá como o reino de Israel. Então ali nascem as três grandes culturas, a islâmica, a cultura cristã e a cultura hebraica. Nós vemos pelo mapa, né, que o Egito ainda é um reino praticamente fragmentado no Alto e Baixo Egito, né? Enquanto que ainda há um grande povo abrâmico, né? Em torno ali da região que vai desde do Sinai até o norte do que é hoje o Líbano, né? E fora disso nós temos as tribos e os povos árabes. Ali então Abrão, ao chegar lá, Abrão passa pela famosa cidades de Sodoma e Gomorra, né? Essas cidades, embora não hajam registros históricos precisos, há estudos arqueológicos que indicam uma região ali bem próxima, aonde depois, mais abaixo, Abrão vai se fixar. Abrão era casado com Sara. Sara não conseguia ter filhos, e por não conseguir ter filhos, permite que Abrão tenha filho com Agar, a sua escrava, né? De Abrão e Agar nasce, então, o filho Ismael, né? Mas depois, na velhice, Abrão tinha uma revelação de que nasceria um filho seu. Esse filho é Isaac, né? E Isaac, então, que dará sequência a essa grande nação abrâmica, né? Abrão é provado na fé, em que Deus pede que ele ofereça o filho a Deus, né? E nós sabemos que para uma verdadeira cultura cristã nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Abrão faz isso, né? Prepara uma fogueira, chega a amarrar o filho, aí um anjo aparece e diz que ele não faça isso e que em seu lugar será sacrificado um cordeiro, né? Esse cordeiro estava preso num espinheiro, né? E vai ter um grande significado também depois no sacrifício de Jesus, que é o chamado Cordeiro de Deus, né? Então, ali o seu filho não é sacrificado. Então, depois, Isaac segue a cronologia, né? Labão é irmão de Rebeca e será importante na história, né? Rebeca, então, terá dois filhos, né? Ela tem muita dificuldade de ter filhos, né? Mas terá dois filhos praticamente gêmeos, Jacó e Esaú. No entanto, Esaú nasce primeiro, né? E era o primogênito deveria ser aquele que dá sequência à linhagem da família, né? Jacó para confundir o pai Isaac, que já está praticamente cego, né? Ele se veste com roupas de peles de animais para parecer um pouco mais com mais pelos do que provavelmente era como era o irmão Esaú, né? E engana o pai. O pai, embora reconheça a voz de Jacó, ele acaba dando uma bênção ao filho, né? E o filho, então, vai dar sequência a essa história. Mas Jacó segue com essa falta, com esse pecado em sua mente, né? E em determinado momento ele tem que se encontrar com o irmão Esaú, que sabe que foi traído pelo irmão gêmeo, né? E que Esaú, então, manda homens para se encontrar com Jacó, e Jacó, então,
vai até uma região em que ele é chamada de um afluente do Rio Jordão chamado Jaboque, né? E Jacó vai passar no Val de Jaboque, e no Val de Jaboque ali se pode passar, Val porque ali pode se passar sem o rio é raso, né? E você pode passar praticamente só molhando os pés, e Isaac fica ali, e naquela noite ele tem uma luta com o anjo, porque Isaac está arrependido e sabe que antes, além da bênção do pai, ele precisa de uma bênção de Deus, né? E Isaac, então, ali luta a noite toda com o anjo, né? E ali o anjo, no fim da luta, dá a bênção para ele, né? Há uma certa mitologia, podemos dizer, né, de que ele teria lutado com o próprio Deus, mas ele luta com um anjo, né? E ali o anjo, ao final da bênção, diz que ele não mais se chama Jacó, mas Israel, para significar aquele que lutou com Deus, né? Então, na Bíblia quase sempre significa alguma coisa em relação a Deus, né? Miguel, aquele que é como Deus, Rafael é aquele que cura, né? Então, enfim, a história registra, né, após esse momento, a divisão entre dois grandes reinos, que é o reino de Israel e o reino de Judá, né? No entanto, essa divisão, do ponto de vista da narrativa bíblica, ela vai acontecer bem depois. O que acontece nesse momento, após Israel se encontrar com Israel, Jacó, né, se encontrar com Esaú, ele consegue o perdão dos irmãos. Depois, Jacó se aproxima, se apaixona, né, pela filha de Labão. Labão, então, que era irmão de Rebeca, portanto, era seu tio, né? E Israel, está muito apaixonado por Raquel. Mas Labão faz uma artimanha, né? E veste a filha mais velha, que era prometida, que é a filha Lia, né? Ele faz Jacó se casar com Lia, e Jacó, na verdade, era apaixonado por Raquel. Aí, novamente, há algumas narrativas não corretas diante da leitura bíblica, né? Até mesmo de colocar Raquel como uma pessoa má ou qualquer coisa do gênero, né? Uma vilã, mas Raquel e Jacó continuam apaixonados, né? O que vai acontecer é que Raquel, como Jacó, Israel, havia prometido a Labão que serviria 7 anos dele como empregado, ele vai novamente ficar mais 7 anos por ter desposado também Raquel. Lia, é de Lia que nascem a maior parte dos filhos que comporão as 12 tribos de Israel, né? E também Jacó tem dois filhos com a escrava de Lia, que são os filhos Gade e Aser. Após se casar com Raquel, Jacó terá os filhos José e Benjamim. José é o filho predileto, porque ele nasce já na velhice de Jacó. Jacó, então, tem uma predileção por José, e isto certamente fez grande inveja aos outros filhos de Lia, né? E Jacó terá também dois filhos, né?
com a escrava de Raquel, que é Bila, né? Terá os filhos Dan e Naphtali, né? Naphtali. Então, se nós contarmos ali, vai parecer uma contagem um pouco estranha, né? Porque aparecem, deveriam ser, na verdade, 13 tribos, né? Contando que Efraim e Menassés não são filhos diretos de Jacó, mas seus netos, né? São filhos de José. Então, ali é que surgirão as 12 tribos de Israel, né? E então José, por sua vez, vai ser também vítima, né, dessa predileção por Jacó, e os irmãos primeiro planejam matá-lo, né? Depois depois eles resolvem que vão vendê-lo. Isso porque José, além de ser predileto, José tinha sonhos, né? O primeiro grande sonho de José que ele conta aos irmãos e ao pai é que ele via que eles estavam no campo, ele via vários feixes, né? De lenha e os feixes se curvavam a ele, né? A segunda parte, o segundo sonho dele, que é muito importante para nós entendermos a noosfera, né? Que Deus não se revela apenas através dos homens, mas também através da natureza, né? José tem um sonho em que a lua, o sol, né? Enfim, os astros se curvavam diante dele. Até mesmo o pai Israel fica apreensivo com essa história, né? Que é isso. Então todos nós vamos ser seus servos, vamos nos curvar a você. Então, seguindo a história de que José, ao invés de ser morto, ele acaba sendo vendido, né? Primeiro dizem que vão colocá-lo numa curva, né? Judá concorda com isso, mas quando ele vai procurar o irmão, ele não acha o irmão, né? Porque o pai Israel quer ver o filho José, né? Então o que eles fazem? Eles matam um animal e põe o sangue desse animal numa roupa e diz que um animal feroz haveria devorado José. José então é vendido, curiosamente, é uma tribo de ismaelitas, né? O outro filho de Ismael era filho de Agar, né? Então, aquela região toda ali de ismaelitas, eles são negociantes que vão até o Egito, e ele é vendido, então, como escravo, né? Aos ismaelitas que vão entregá-lo a um guarda do faraó, que é Potifar. Esse guarda do faraó, a esposa acaba se apaixonando por José, e por José não ceder aos encantos e caprichos da mulher de Potifar, ele é preso. E na prisão, novamente, ele com um dos cozinheiros lá do faraó, que está também preso, né? Ele tem um sonho em que o cozinheiro será solto 3 dias após aquele sonho, e de fato o cozinheiro é solto. O cozinheiro, voltando a trabalhar para o faraó, descobre que o faraó está tendo sonhos que são muito estranhos, né? Com vacas gordas e vacas magras e alguma coisa que está fora dos eixos no reino, que ainda é o Egito mais ao norte, né? A região em que o Egito será todo unificado é posterior a José. Então, ele diz para o faraó que há uma pessoa na prisão que tem esses sonhos. José é chamado e interpreta os sonhos do faraó e diz para ele que ele deveria fazer estoque de alimentos, né? Porque veria um grande período de fome em toda a região, né? E o faraó faz esses estoques, né? E José, então, passa a ser uma pessoa da corte, justamente a pessoa que vai coordenar todo o trabalho de
desse provisionamento, né, enfim, de controlar o abastecimento do reino, e essa fome chega até o seu povo, os seus irmãos, né, que estão ainda em Canaã, e os irmãos, sabendo disto, vão até o Egito para tentar conseguir alimento, né? Enfim, era uma época de escassez, e se deparam justamente com José. José primeiro manda os presos, mas depois resolve ter misericórdia com eles, diz que vai socorrer o seu povo, né? E que eles deveriam, então, migrar para o Egito, né? Provavelmente, eles migraram para a região mais ao sul, onde havia um povo chamado Ixos, né? Os egípcios vão guerrear com os Ixos, né? E provavelmente ali se fez um acampamento judaico, né? Do israelita, né? O próprio Jacó recebe uma mensagem de Deus dizendo: olha, você pode ir para lá, que lá eu irei com você, né? Deus continuará presente, né? Toda migração envolve sacrifícios, enfim. Mas acontece que depois, então, esse período eles vão para lá, são alimentados, José consegue algumas garantias para o seu povo, mas o faraó seguinte já não conhece mais José e teme o povo israelita, porque não só é numeroso, mas percebe que eles têm uma agregação, eles são muito agregados, é um povo muito unido, né? E aí manda que eles sejam tratados com dureza e pela escravidão. Então aí começa a história do êxodo, né, do Egito, das dificuldades do povo israelita como escravos no Egito, né? E o próprio reino de Egito, a partir daí, se fortalece, torna-se um grande reino, né? Que vai posteriormente se expandir até boa parte ali da região da Jordânia e de Israel. Então aqui começa a história do êxodo e do povo israelita.